Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de doenças ocupacionais do curso técnico de segurança do trabalho. Hoje nós iremos falar sobre neoplasia relacionada ao trabalho e doenças infecciosas relacionadas ao trabalho, tá bom? O nosso primeiro tema é a neoplasia relacionada ao trabalho. E falando sobre neoplasia, é o crescimento de novas células. Neo, etimologicamente falando, né, na palavra, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo os slides. Neo significa o prefixo novo e plasia, o crescimento celular de forma desordenada, né? Então, a neoplasia são doenças caracterizadas pelo crescimento celular desordenado. Não tem uma ordem lógica aí de crescimento celular. Então, nós intitulamos o nome de neoplasia por causa desse crescimento que se dá de forma desordenada. É um novo crescimento celular que deveria ser um crescimento de forma organizada, porém se dá de forma desorganizada, tá? Então, neoplasia, como definição, temos essa daí que acabamos de explicar para vocês, que é desse crescimento aí celular de forma desordenada, tá bom? E aí nós temos a palavra câncer e tumor. Muitas das pessoas confundem achando que todo tumor, que toda presença de tumor no organismo é câncer. E isso é mito, porque existem os tumores que são benignos e os tumores que são malignos. Os tumores que são malignos são denominados de câncer, tá bem, pessoal? Para que vocês possam aí compreender de uma maneira mais específica, tá bem? Quando esses tumores, eles se dão de forma próxima das células, né, que ficam no mesmo sistema, por exemplo, um câncer no sistema urinário. Quando se dá apenas no sistema urinário, nós temos aí apenas uma invasão tumoral. Mas quando esses tumores, essas células malignas, elas começam a se proliferar e ganhar outros órgãos, outros sistemas, nós temos aí presente agora uma metástase. Uma metástase é quando as células cancerígenas, as células malignas, elas se espalham pelo corpo, elas se ramificam então por outros sistemas, fora aquele sistema de onde deu o início da neoplasia, tá bom? Vocês entenderam a definição de neoplasia, de câncer, de tumor? Eu vou voltar só para que vocês possam então compreender, já que são terminologias utilizadas aí na área da saúde, para que vocês fiquem por dentro, tá? A neoplasia, como definição, nós temos aí crescimento celular desordenado. Então, quando esse crescimento celular desordenado ele acontece, podem surgir os chamados tumores. Os tumores, tanto eles poderão ser benignos quanto malignos. Quando são tumores malignos, é denominado aí então de câncer, tá? Quando o câncer ele está apenas local em um determinado sistema do organismo, nós temos apenas aí a chamada invasão tumoral, tá certo? Quando a ramificação aí desses tumores para outros lugares do organismo, né, para outras partes do corpo, existe agora aí intitulada a metástase. Diante desse conhecimento, então, sobre as definições, sobre os conceitos, nós iremos estudar agora a questão das substâncias, né, relacionadas a cada tipo de câncer, tá bom? Nós iremos começar aqui pelo número 1, onde eu tenho a neoplasia maligna do estômago. Essa neoplasia maligna do estômago, ou seja, o câncer de estômago, geralmente é provocado por substâncias como o
asbesto, que é conhecido também pelo amianto. O amianto, ele era muito utilizado na indústria têxtil, na fabricação também de telhas, né, de caixas d'água. É uma substância que é cancerígena, foi comprovado cientificamente que o amianto, tá aqui, que é desenvolvedor aí de neoplasia, né, do estômago, neoplasia maligna, de câncer do estômago, ela é uma substância comprovada cientificamente que leva ao desenvolvimento do câncer no organismo, tá bom? Já aqui no número 2, eu trouxe aqui um outro exemplo para vocês, porque nós estamos exemplificando aí determinados tipos de câncer com determinadas substâncias aí, né? Substâncias que muitas das vezes elas estão presentes no ambiente de trabalho, já que estamos falando de neoplasias relacionadas ao trabalho, ou então tumores relacionados ao trabalho. Sim, existem determinados tipos de câncer que surgem em decorrência de uma substância, de um princípio ativo, uma substância química que você trabalha. Então é necessário você estar atento, porque você está susceptível a adquirir uma neoplasia maligna. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu voltar porque eu sem querer passei o slide. Aqui no número 2, eu tenho o angiosarcoma do fígado, que é o câncer do fígado. Ele aqui, nós colocamos, exemplificamos para vocês a substância chamada arsênio. O arsênio é um metal, né, que é encontrado na natureza e é utilizado na indústria metalúrgica. Tá? Ele é cancerígeno também, principalmente para o fígado, ok? No terceiro exemplo aqui para vocês, eu trouxe a neoplasia maligna do pâncreas, tá? Aqui no número 3, eu trouxe para vocês a neoplasia maligna do pâncreas. Né? O pâncreas é um órgão muito importante também no nosso organismo, porque é ele quem fabrica a insulina, né? Que é um hormônio essencial para equilibrar os níveis de açúcar, né, no nosso organismo. Então, essa neoplasia, esse câncer de pâncreas, eu trouxe como exemplo para vocês aqui o cloreto, a substância, né, desenvolvedora, o cloreto de vinila, que é utilizado na indústria de petróleo. Esse cloreto de vinila, ele também é uma substância que é utilizada para a fabricação de plásticos PET. Então, ele também é uma substância cancerígena. Então, pessoas que trabalham nessa área, né, de atividade, na indústria têxtil, na indústria metalúrgica, né, na indústria do petróleo, são trabalhadores que estão susceptíveis a adquirir esses determinados tipos de câncer no futuro. Não é uma doença que surge, né, logo, ela vem surgir depois de uns 20, 30, 40 anos depois, né? E muitas das vezes o trabalhador às vezes nem relaciona a doença com o trabalho que ele exercia, né? Por isso que é um pouco difícil de diagnosticar uma neoplasia relacionada ao trabalho, tá bom, pessoal? Vou passar mais um pouquinho para vocês e agora a gente vai falar sobre a oncogênese, tá? Essa palavra oncogênese, ela também é formada por um prefixo e por um sufixo, tá? Ela é dividida em duas, olha, se eu dividir aqui ao meio, eu tenho o prefixo onco e tenho o sufixo gênese. O prefixo onco, acompanha aqui comigo, significa oncologia, câncer, né? Onco vem de câncer. E gênese significa origem. A gente tem aí na Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada, no livro da vida, que o livro de Gênesis é o livro onde fala sobre a origem. Então, aqui eu tenho trazendo para cá, para a nossa atividade, como a origem da neoplasia. Então, se eu perguntar para vocês em prova, né, em algum tipo aí de questão, o que é a oncogênese? A resposta é a origem da neoplasia.
Isso é uma dica que eu estou dando para vocês, porque quando eu estou evoluindo as minhas aulas com vocês, eu vou dando dicas, bizus do que eu mais abordo nas atividades, tá? Nas atividades de nota. Então, vamos lá. Para que aconteça o desenvolvimento, então, dessa neoplasia, para que aconteça a oncogênese, se faz necessário aí fatores, alguns fatores, tá bom? Eu trouxe para vocês 2 fatores, que são os fatores endógenos, tá aqui nesse primeiro ponto, e os fatores exógenos. Ah, professora Josi, eu não estou entendendo, presta bem atenção. Quando a gente fala na oncogênese, a gente está falando sobre a origem das neoplasias. Para que se origine, para que ela venha a surgir, se faz necessária a presença de 2 fatores, tá bom? Os fatores, que são os fatores endógenos e os exógenos. E que fatores são esses? Esses fatores são os fatores de risco que estão relacionados à origem do câncer. Então, eu tenho aqui nos primeiros fatores, que são os endógenos, endo, prefixo significando interno, dentro. Então, eu tenho os fatores genéticos, que são os fatores hereditários, tá? Então, por exemplo, quando o indivíduo ele está desenvolvendo alguns sinais e sintomas de algum tipo de câncer, quando ele vai até o médico para se consultar, o médico ele faz uma anamnese. Ele vai fazer, a gente já falou aqui sobre a anamnese, foi nos primeiros vídeos, que é o levantamento da coleta de dados de origem aí de saúde e doença do cliente, do trabalhador. Então, os fatores genéticos são muito fortes para o desenvolvimento de qualquer tipo de doença. Quer ver? Se os nossos antepassados tiveram, se os nossos avós, os nossos pais, né, tiveram algum tipo de câncer, nós também temos a tendência a desenvolver determinado tipo de câncer também, porque é fator genético, está no nosso DNA. E DNA nós não podemos mudar. Nós nem sabemos, na realidade, se nós temos aí algum gene desenvolvedor de determinado tipo de câncer, tá? Então, é importante ficar atento aí à questão dos fatores endógenos, tá? Os outros fatores são os fatores exógenos. Exo vem de fora, fatores que são do ambiente. Então, fatores infecciosos, principalmente de ordem ocupacional. Que fatores são esses? Lembra que nós estudamos, né, também nos slides anteriores das aulas passadas, fatores como fatores químicos, biológicos, fatores de risco físico, né? São fatores que são de ordem externa, não depende do nosso organismo para que venha originar aí o chamado câncer, tá bom? Eu tenho para vocês aqui a IARC, que é a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, de acordo com a OMS. Ela fala sobre a tendência do desenvolvimento de determinados tipos de câncer que estão relacionados com o trabalho. Então, é importante, quem quiser dar uma pesquisada aí nessa fonte, para que vocês obtenham mais informações. Não fiquem apenas nos videoaulas, né, nos vídeos aula, não fiquem apenas no material de apostila, como também pesquisem, né, essas temáticas que a gente vem debatendo com vocês em outras fontes para vocês adquirirem maior conhecimento sobre a oncogênese, ok? Entendido aí o que é a oncogênese? É a origem da neoplasia, a origem do câncer. 2 fatores são necessários para que se origine uma neoplasia, que são os fatores endógenos, como a gente já falou, e os fatores exógenos. Os fatores endógenos são os fatores de ordem genética e os fatores exógenos são os fatores ambientais, os que estão
nos envolvendo aí como um todo. Tá bom? Diante dessa informação, nós iremos agora aprender sobre os mecanismos de carcinogênese. Tá aqui, olha, aqui no slide, acompanha comigo. Mecanismos de carcinogênese. Para que aconteça o desenvolvimento do câncer, se faz necessário 2 mecanismos, tá? Primeiro, as substâncias que são iniciadoras e as substâncias que são promotoras. Eu vou explicar isso aqui bem devagar para que vocês possam estar aí, então, entendendo, tá? Porque o bom é quando a gente vai entendendo e não vai só apenas decorando, ok? Então, vamos aqui. É preciso, então, de 2 substâncias que são consideradas mecanismos de carcinogênese para se instalar, então, o câncer, para se originar esse câncer. Eu tenho substâncias iniciadoras que causam a mutação no DNA. Então, quando existem substâncias que vão atuar diretamente no DNA, fazendo mutação, fazendo mudança no DNA, eu tenho substâncias aí iniciadoras, tá? Como exemplo, eu tenho o amianto. O amianto é uma substância iniciadora que vai atuar diretamente lá no DNA. Ela vai fazer uma certa forma aí de alteração a nível genético de DNA, desenvolvendo então determinados tipos de câncer. O câncer, então, ele vai começar a se originar, a desenvolver a sua origem, tá? E eu tenho agora as substâncias promotoras. Essas substâncias promotoras, elas estimulam a replicação celular. Ele vai fazer, essas substâncias que são promotoras, elas vão estimular as células a se replicarem, a se multiplicar de forma igual, idêntica, fazendo então aí a probabilidade de mutação genética. Exemplo, o níquel, tá? Então, o que é que vocês têm que saber aqui desse slide falando sobre mecanismo de carcinogênese? Que para que aconteça esses mecanismos, existem a necessidade aí de 2 substâncias acontecendo para que a carcinogênese seja instalada. Então, eu tenho substâncias que são iniciadoras, vão mudar o DNA, e as substâncias promotoras que vão replicar as células, tá bom? Uma atua diretamente mudando o DNA dos nossos genes, né? Que são as substâncias iniciadoras. E a outra vão estimular a réplica, a multiplicação de células iguais, idênticas, que são chamadas as substâncias promotoras, tá bom? Vocês conseguiram entender essa primeira parte do mecanismo de carcinogênese? Eu agora irei avançar um pouco no assunto e nós vamos falar sobre agora o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, falando sobre estimativas, sobre probabilidades, tá bom? De 60% a 90%, né, dos tipos de câncer, eles são provavelmente originados por fatores ambientais. Vocês lembram dos fatores ambientais onde eles estão lá na oncogênese? São os fatores de exógenos, de ordem externa. Então, de 60% a 90% do desenvolvimento do câncer em trabalhadores se dá por causa dos fatores ambientais, os fatores que envolvem esse trabalhador, tá bom? Isso é muito importante vocês conhecerem, até porque vocês vão atuar como orientadores, como educadores, né? 30% dos casos não é possível identificar seus agentes causadores, porque quando vem a desenvolver algum tipo de câncer, já muitos anos se passaram, é uma doença que não surge da noite para o dia, não surge assim 1, 2, 3 dias. Para que venha surgir os sinais e sintomas,
já vem passando muitos anos, 20, 30, 40 anos depois da exposição ao fator ambiental, tá bom? Por isso que diz, de acordo com o INCA, que 30% desses cânceres não são identificados os agentes causadores, tá bem, pessoal? E aí, de origem ocupacional, comprovado, eu tenho aí de 4 a 40% dos cânceres. Então, o INCA afirma isso, que é possível, sim, diagnosticar, é possível identificar, mas em torno de 4 a 40% dos cânceres no geral, tendo aí, então, uma grande variação, tá? Eu tenho como causas para o desenvolvimento do câncer, causas multifatoriais, causas de exposição múltiplas que se desenvolvem num longo período de latência. Lembra que eu falei também para vocês, o câncer não surge de um dia para o outro, precisa ter a necessidade de estar se desenvolvendo durante longos anos, tá? Essas causas multifatoriais são os agentes endógenos, de ordem interna, e os agentes exógenos, que são de ordem externa. As exposições múltiplas são aqueles que estão relacionados a vários agentes diferentes, às vezes não tendo como identificar. E, de acordo também com o INCA, tumores sólidos vêm desenvolver de 20 a 50 anos depois da exposição e as neoplasias do sangue de 4 a 5 anos depois da exposição. Então, é um pouco difícil de diagnosticar, mas com a atenção durante os exames, né, fazendo o PCMSO junto ao médico, consegue se identificar através da anamnese, tá bem, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo aula, tá certo? Tchau, tchau!